Beleza, galera, estamos de volta. Então, agora vendo o comando create. Relembro para vocês, estamos na disciplina de banco de dados, estudamos a modelagem e agora a gente vai pegar o modelo que a gente já chegou à conclusão que era o ideal e vamos fazer os comandos para criar efetivamente esse banco. Tá? Na próxima aula, na aula 8, a gente vai fazer uns comandos aí para inserir dados e para visualizar o que a gente tiver dentro do banco, que aí finaliza o que a gente precisa para essa primeira parte da disciplina, tá certo? Da disciplina de banco de dados, os códigos básicos são esses aí. Criar estrutura, depois inserir dados, tá? E inserindo dados, a gente visualizar o que a gente inseriu lá dentro, tá bom? É o ideal para essa disciplina que a gente vai finalizar na aula que vem, na aula 8. Então vamos lá. Então vamos aprender os primeiros comandos de SQL, tá certo? Primeira coisa é criar o banco de dados. Eu posso ter vários bancos de dados no meu MySQL, tá certo? Esses bancos de dados eles terão diferentes funções, digamos assim, tá? Um banco para loja, um banco para uma locadora, um banco para um pet shop. Cada um é para uma necessidade ou para um software diferente. Dentro do mesmo banco de dados eu vou ter as coisas que são afins, né? Então tudo relacionado à loja ou à locadora estará dentro do mesmo banco de dados. Então a gente vai criar aí através do comando create database o nome do banco de dados que eu desejar e em seguida ponto e vírgula. Olha o exemplo que eu coloquei aqui embaixo, create database db underline locadora, tá certo? Então esse seria o comando para a criação da locadora. Que tal testar? Dá uma pausa no vídeo, tenta executar aí, criar a locadora. Se você criar corretamente, você vai ver que à esquerda vai aparecer lá a listagem dos bancos e ele vai aparecer lá. Se não aparecer, procura um botãozinho de atualizar que tem à esquerda e vê lá que ele vai aparecer, o DB locadora. Vamos testar? Dá uma pausa aí e vai testar. Ok. Uma vez que você criou o banco, é importante que você use o banco para poder fazer alguma alteração nele. Então, quando você for criar as tabelas desse banco, você tem que estar usando o banco correto. Senão ele pode criar uma tabela em outro banco. Tá? Então, a gente, toda vez que for alternar, agora eu quero trabalhar com tal banco, agora com tal banco, a gente utiliza o comando use. Então, use, em seguida o nome do banco. Como, por exemplo, use DB locadora, ponto e vírgula. Tá? Então, cada vez que você fizer isso, ele vai ficar negrito à esquerda, indicando que ele é o banco atual, o banco que está sendo usado nesse momento. Recomendo que vocês criem 2 bancos, tá? E executem esses códigos. Lembrando para vocês, os códigos que estão escritos na tela lá, eles são apenas códigos que você vai usar para executar. É diferente de lógica de programação, que você tem aquele código certinho, que tem que estar bem direitinho. No nosso não, a gente vai digitando, usa, depois você pode apagar, tá certo? Porque uma vez o código foi rodado, ele não é mais útil, tá? Porque a alteração já foi feita no banco de dados, no computador. Então, o importante é só a primeira
é a primeira vez que você rodou o código. A gente guarda esse código para reutilizar depois, não apague não. Mas ele não é mais obrigatório, não é mais útil. Uma vez que você rodou esse código, executou, pronto. Já foi criado o banco, acabou. Tá certo? O banco está criado, você não vai precisar mais desse código. É diferente de lógica de programação, né? Que o códigozinho que vocês fazem é o seu programa. Sem aquele código você não tem programa. A gente não, a gente está dando comandos que são executados pelo, pelo banco de dados, né? Pelo SGBD. Ele executa, interpreta e pronto, guardou. Ok? Então testem isso e pratiquem. Você pode selecionar e rodar esse código várias vezes. Mas o comando create, que a gente aprendeu anteriormente, se você rodar ele 2 vezes, vai dar um erro lá embaixo. Você vai ver que vai sair um xizinho vermelho. Ele vai dizer já existe um banco com esse nome, tá? Porque ele é feito para ser rodado só uma vez, para criar. Na segunda vez eu já não posso criar. Aí o que eu faço se eu quiser apagar? Eu uso esse segundo comando aí, que é o drop database, tá? Então, e o nome do banco? Drop database é o comando para apagar. Ele vai destruir o banco de dados inteiro. Cuidado nesse comando, porque uma vez digitado não tem mais o que fazer. Ele vai apagar mesmo, não tem Ctrl Z. Tá certo? Mas é bem interessante. Então, drop database db carros, ponto e vírgula, ele vai apagar. Testem isso. Volta lá no teu ambiente de programação de banco de dados e digite uns comandos, cria um, apaga, usa e faça esses testes e observe como ele funciona. Bem, agora que a gente já entendeu essa lógica de criação de bancos e utilização, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de dados, relembrar para vocês que a gente viu isso na última aula, onde a gente viu o modelo físico, mas para a gente relembrar, os principais tipos de dados que uma coluna pode ser é varchar, se for de texto. Se for um texto longo, a gente vai utilizar o text. Números inteiros, int. Se for um número com casa decimal, aí você usa o decimal. No caso aí eu botei um 8,2, significa que ele tem 8 casas, das quais 2 estão depois da vírgula. Tá certo? Então é 6 antes da vírgula e 2 dígitos depois da vírgula. Ainda temos o datetime e o date. Claro, esses são os principais. Falei só 6. A gente tem mais de 30 tipos diferentes aceitos, mas esses são os mais usados em 99% do tempo. Tá bom? Vamos agora para o comando create table. Uma vez que você já criou o banco, vamos dizer, da locadora, já usou, já está dentro da locadora, ele está preparado, você pode começar a usar o comando create table. A sintaxe dele é essa daí, tá certo? Lembrando que o que está entre colchetes é opcional. Então, eu detalhando um pouquinho aqui melhor, create table e o nome da tabela, tá? Abro parênteses, é importante lembrar disso, que eu vou abrir parênteses e vou fechar. É a última coisa, tá certo? Depois dou meu ponto e vírgula. Aí finalizo. Aqui dentro eu vou sempre ter o nome da coluna, aí depois o tipo. Se eu quiser dizer not null significa não nulo. Então eu estou dizendo que essa coluna obrigatoriamente tem que ser preenchida. Por exemplo, ao cadastrar um cliente, existe cliente sem nome? Não pode. Então, se o cliente for preenchido, tem que preencher os dados do nome. E o CEP é obrigatório? Ah, não, o cara não sabe o CEP, depois ele traz, ótimo. Não vou deixar de vender porque não sei o CEP do cliente. Agora, sem saber nem o nome, cadastrar um novo cliente sem saber botar o nome dele é algo absurdo. Então, se o campo é obrigatório de ser preenchido, você coloca o termo not null, não precisa colocar o colchete. Lembrando que esse colchete aí é só para mostrar aí que esse nome not null é opcional. Esse autoincremente, ele está presente nas chaves primárias, tá? Algumas chaves primárias, perceba que eu já tenho em seguida aqui o termo primary key, tá? Algumas primary key elas são autoincrementais, ou seja, o valor da chave primária, cada novo registro ele vai ganhar um novo número. Então, por exemplo, bairro 1, 2, 3, 4, 5, cada novo bairro que for criado, ele mesmo já vai incrementar um número e ele vai colocar essa numeração automática. Então, se acontecer
dois usuários tentarem criar um bairro ao mesmo tempo, eles não vão ficar com o mesmo número. Ah, duas pessoas criaram ao mesmo tempo, agora tem dois bairros número 10. Isso não vai acontecer, tá? Porque o banco mesmo vai gerenciar isso. Observem o Facebook. Todo mundo tem o seu número, por mais que você não saiba, mas vocês têm um númerozinho no Facebook, que é o seu número de usuário lá dentro. Então, ninguém ganha número repetido por causa da coluna auto, que é do tipo autoincremental. Tá? Então, cada nova pessoa se cadastra, mesmo que muitas pessoas ao mesmo tempo se cadastrem, cada uma vai ganhar o seu próprio número. Tá bom? Eu boto uma vírgula, eu risquei aqui, a vírgula está aqui no final. Eu boto uma vírgula e faço outra igualzinha para a próxima coluna. E por aí vai. Você vai botar todas as colunas que você queira com os tipos e as observações aqui. Ainda temos a opção aqui de colocar esse referências que eu botei até aqui, tá certo? Referência, nome da tabela referenciada, campo referenciado para casos de relacionamento entre tabelas, tá certo? Então, lembra lá aqueles frutos do relacionamento 1N, determinante do lado 1 foi para o lado N. Então, toda vez que acontece isso, eu tenho que pegar o modelo, tenho que pegar lá o nome das colunas e fazer a referência, para que o MySQL ele entenda aí que eles estão unidos. Essas são as opções que a gente viu anteriormente. O not null, a coluna não pode ser nula, autoincremente. O primary key para indicar que é uma chave primária, ou lá atrás que a gente tinha visto que era determinante, agora é chave primária. E o referências é quando uma coluna faz referência a outra, daquilo que eu acabei de explicar, tá certo? Por exemplo, entre bairros e clientes. O cliente tem um bairro e um bairro pode ser o bairro de vários clientes. A determinante do lado 1 foi para o lado N e aí, na hora de cadastrar o cliente, eu tenho que dizer também qual é o bairro dele. Esse bairro faz referência à tabela de bairros. Portanto, eu vou usar as referências. A gente vai ver alguns exemplos mais na frente. Vamos ver aqui como é que ficaria a criação dessa tabela de clientes. Então, criei table clientes, coloco aqui o nome das colunas. Nesse caso, CLI código, CLI nome e CLI by código. Os tipos logo em seguida, tá? Esse é inteiro, esse é varchar e esse é inteiro. Quem for not null eu coloco. Nesse caso é obrigatório o código. Nesse caso o computador mesmo ele vai colocar, tá certo? Eu coloquei not null aqui, mas o computador mesmo ele gerencia e coloca um código aqui. Vai ser not null o nome da pessoa, porque uma pessoa não posso ter um cliente sem nome. E não coloquei not null. Percebam que tal aqui o espaço não tem nada, ele passa direto, já vai direto para referência aqui em bairro, ou seja, a pessoa pode estar cadastrada sem o endereço dela, sem saber qual é o bairro. Em seguida, no primeiro, naquele que tem primary key, eu também escolhi usar o autoincremento. Alguém pode perguntar, professor, então sempre vai vir autoincremento e primary key juntos? Não. Algumas colunas são primary key, mas não são autoincrementais. Por exemplo, CPF. Se você quisesse que o CPF fosse a primary key de uma tabela, beleza. Mas ela não é autoincremental, porque a pessoa já chega com o CPF pronto, né? Só faz informar lá na loja, no cadastro. Então, o CPF ele não é autoincremental, mas se você quiser, ele pode ser a primary key da sua tabela. Tá bom? Nesse último, eu coloquei aqui um referências, indicando qual é a tabela e dessa tabela qual é a chave primária dela. Tá? Então, ó, TB bairros, by código. Se olhar, tem todo sentido. Tá bom? E, como sempre, na estrutura eu inicio e termino com esses parênteses aí. Digita esse código desse jeito. Tá? Use lá um DB loja, vamos dizer, para a gente testar. E digite esse código desse jeito para você testar aí. Qualquer coisa você volta um vídeo um pouco para ele dar uma limpada, mas digite esse código que eu creio que vai ser interessante. Eventualmente você vai poder fazer, vai precisar fazer uma chave, uma tabela
que tem a chave primária composta, ou seja, duas chaves primárias. Lembram lá do determinante duplo? Então, quando eu tiver esse caso, eu não boto primeiro key lá em cima. Eu, depois das vírgulas, depois que eu terminei todas as linhas, terminei todos, aí eu boto uma vírgula e boto primary key. Abro parênteses, coloco o nome das duas colunas, fecho parênteses. Tá certo? Isso aí o SQL vai entender que você tem duas chaves primárias. Se não, se é só uma, bota lá em cima mesmo, tanto faz. E vamos ver uns exemplos aí, tá certo? Nesse caso, eu fiz exemplos aí de uma loja de carros, onde eu tenho o carro, eu tenho uma tabela de marcas e uma tabela de estado de conservação. Observe que o carro tem uma marca e o carro tem um estado de conservação. Como eu tinha determinado o lado 1, foi para o lado N, né? Aquela história lá da modelagem. Resultado foi que apareceu aqui para mim essa e essa coluna, as colunas de estado de conservação e de marca. Car mar código e car este código. Estado de conservação do carro e o código da marca. Além das outras colunas, né? Desculpa, da placa, do ano. Então eu vou preencher na hora de cadastrar um carro. Eu vou preencher isso aqui, o código, o estado de conservação, a marca, a placa e o ano. Legal? Preenchido isso daqui, vai estar tudo certo. Eu vou também cadastrar as marcas, cadastrar os estados de conservação. E como é que eu crio isso? Então, primeiro, a estratégia é criar as tabelas simples. Nesse caso, vamos começar da marcas e estados de conservação. Por último, a gente vai para carro. Legal? Vamos testar. Então, tá aí. Esse seria o código que eu queria que vocês dessem uma pausa e digitassem esse código, que aí vocês vão entender e praticar direitinho. Tá? Bem legal. Eu crio um banco de dados alto e depois crio todas as tabelas dele, de marcas, estado de conservação, por último, de carro. Tá bom? Dá uma pausa aí, dá uma estudada nesse código, digita ele para a gente finalizar. A finalização vem com essa prática. Eu quero que vocês façam essa pizzaria, o código dessa pizzaria aí. Certo? Esse é o modelo. Eu vou mandar lá para o fórum. E a atividade de vocês dessa semana é justamente fazer o código de criação dessa pizzaria. Tá certo? São apenas 3 tabelas. Eu quero que vocês entendam e respondam isso daí. Tá bom, pessoal? Valeu, então. Finalizamos mais uma aula. E boa sorte. Nos vemos no fórum. Um abraço. Valeu.